Um gigante, Thiago Silva, está se despedindo do Chelsea. Caberia no seu time? Hoje a gente vai relembrar a passagem dele pela Europa e falar sobre um dos times que ele jogou, que é multicampeão no seu país. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí, pessoal, tá começando mais um Rotas da Bola, este é o episódio 129 do nosso podcast e videocast de futebol internacional aqui no time de O Tempo Esportes. Eu sou Pedro Abílio e neste episódio 129 vamos falar sobre um zagueirão, o Thiago Silva, que está se despedindo do Chelsea na Inglaterra, vestiu só camisa pesada no continente europeu, claro, nessa última passagem dele nos últimos anos, e foi certamente um dos grandes jogadores brasileiros a atuar no velho continente. Jogou no PSG, que é um dos assuntos também do Rotas de hoje. Vamos falar sobre mais um título de Ligue 1 para o Paris Saint-Germain. Ao meu lado, o editor do Tempo Esportes, Fred J. Tudo bom, Fred? Tudo bom, Pedro. E você? Tudo certo. Gostou do Thiago Silva, da carreira do Thiago Silva? Eu sou suspeito para falar, sou muito fã do Thiago Silva, Fred. Jogou muita bola. Para parte da torcida brasileira que insiste em criticar e associar o Thiago Silva ao choro na Copa de 2014, informo que essa turma está completamente equivocada. Tem que lembrar que o Thiago Silva dos clubes é o Thiago Silva que não enfrentou os problemas que a CBF enfrentou nos últimos anos, né? Problemas de gestão, inclusive. Enfrentou alguns problemas de gestão, algumas belusconizadas da vida. Mas o Thiago Silva, certamente, no ambiente mais conturbado que passou pelo futebol, sem dúvida alguma, o ambiente da CBF. Tranquilamente. Então é injusto falar de um jogador que, não só da sua técnica, né, Pedro, da sua capacidade, é um jogador que chega a 40 anos jogando com uma excelência impressionante. O Thiago Silva é um dos grandes da história do futebol brasileiro. Nós vamos começar o episódio de hoje falando um pouquinho sobre a carreira do Thiago, falando um pouquinho sobre esse histórico para a gente contextualizar o tamanho dessa saída dele do Chelsea alguns anos depois e um dos mais importantes títulos, né, da história do clube depois também. Thiago Silva, ele é natural do Rio de Janeiro, ele começa jogando na Várzea, ele é um jogador que deixa todo mundo assim assustado quando surge no Juventude, né? Foi o seu primeiro destaque no futebol profissional, mas fez toda a sua categoria de base no Fluminense. O Fred citou, quase 40 anos, está com 39 anos hoje, mas ele surgiu muito jovem, numa época em que os zagueiros ainda estavam se valorizando na saída do futebol brasileiro para o continente europeu. E foi impulsionado, né, pela venda do Thiago Silva que o Brasileirão começou a cada vez mais vender mais caro os seus zagueiros para o futebol europeu. Só que o que nem todo mundo sabe é que antes do Thiago Silva ser aquele meteoro, o monstro da campanha de 2008 do Fluminense na Libertadores, vice-campeão, e ir para o Milan, tinha um Thiago Silva que já havia passado pela Europa. Essa história só veio à tona, só veio a ser muito famosa alguns anos atrás, numa entrevista em que o Thiago Silva lembra o período em que ele ficou internado num hospital, Fred, porque sai muito novo do Brasil, saindo ainda do Juventude, para jogar no Porto, não se adapta, realocado no Porto B e começa a sofrer com o frio. E ele falando sobre isso é muito engraçado, porque hoje a gente vê um jogador forte, né? E ele fala, na época eu era muito magro, eu sofria muito com a questão do frio. Aí, a brilhante ideia de emprestá-lo para o Dinamo de Moscou, na Rússia, onde o frio se torna um caso importante de tuberculose, e o Thiago Silva passa 4 meses internado, nem chega a jogar, né, pelo Dinamo de Moscou, e é talvez o ponto baixo da carreira do Thiago Silva, que nem todo mundo sabe que ele passou por esse perrengue na Europa. Né? É um ponto baixo, mas também é um ponto de superação na carreira do Thiago, que eu acho importantíssimo lembrar, porque ele cresceu naquele período. Ele correu riscos. Demais. De vida. Né? Ele poderia ter morrido na Rússia. Isso é uma coisa inacreditável. Pra gente imaginar, depois do que a gente viu do Thiago, eu acho que ele ajudou muito a gente fazendo um retrospecto da carreira dele, na questão mental, na questão de concentração, na questão de superação. O Thiago, ele volta pro Fluminense em 2006 e ele volta certamente uma outra pessoa. Isso é
sem sombra de dúvida, ele volta uma outra pessoa. E ele volta uma outra pessoa e começa a assumir também um outro tipo de comportamento. Ele passa a ser capitão nos times onde que ele passa. Eu acho que esse processo, ir novo... Aliás, ele é um carioca que vai jogar em Caxias do Sul, para começar, né? Só pra gente lembrar isso. Esse perrengue que ele passa na Europa transforma o Thiago Silva. Talvez a gente não estivesse falando da excelência do Thiago Silva se ele não tivesse passado, ainda bem superado, esse perrengue gigantesco. Você imagina você ter um problema na Rússia. Você sabe falar russo? Nem bom dia. Pois é, eu também não. Aí imagina você novo, nós estamos falando de um cenário de 20 anos atrás, num país mais fechado, mais frio, com uma língua incompreensível, e o cara me pega uma tuberculose. Imagina porque é um atleta profissional ficar 4 meses internado, né? O processo de reabilitação depois disso, de recuperar a força muscular, de recuperar a parte física, né? Antes de voltar a jogar e de ter confiança de voltar a jogar depois de um quadro importante num problema respiratório, né? O que mais me chamava a atenção na época é que o Fluminense tinha uma zaga espetacular, né? Era ele e o Luiz Alberto, e vão avançando na Libertadores de uma forma que nem todo mundo acreditava que o Fluminense conseguiria. Ganha a Copa do Brasil primeiro, 2007. E ganha a Copa do Brasil, né? Em 2007. Que aí sim vai para a Libertadores. E aí em 2008, na Libertadores, o Fluminense foi surpreendente. E eu me lembro que acompanhando aquela Libertadores, me chamava muita atenção a desenvoltura do Thiago já para as entrevistas. E começa a surgir ali a informação de que ele era esse potencial líder que você citou, né? Então, desde mais jovem, talvez por essa e outras experiências de vida, de um cara que veio de baixo e conseguiu superar vários obstáculos, inclusive um obstáculo importante de saúde para um atleta profissional, transformou ele num camarada muito... com espírito de liderança mais aguçado que o normal, eu diria. E aí juntou o espírito de liderança, a liberdade que o time campeão da Copa do Brasil e vice da Libertadores, 2007, 2008, o técnico era o Renato Gaúcho, que dava liberdade para esse tipo de jogador, e aí que efetivamente a gente viu a técnica que era muito acima da média. O Thiago sempre foi um zagueiro super técnico. Um jogador bom nas bolas altas, um jogador de imposição física, uma loucura falar isso anos depois da tuberculose. No Fluminense ele desponta. Aquele time do Fluminense era muito bom. É o Fluminense que nunca tinha feito uma campanha de expressão continental, elimina o São Paulo, elimina o Boca Juniors. Com o gol dele. Exatamente, e fica muito próximo do título, né? Assim, foi um título, uma derrota dolorosa. Total. Né? Nos pênaltis, o Thiago Neves faz 3 gols, né? Primeiro jogador a fazer um hat-trick no final de Libertadores. Era no Maracanã, enfim, tinha um cenário muito grande. Aí eu vou ver o lado bom de novo. O Thiago cresceu nisso aí também. Ah, sem dúvida. Aí a gente já vai estar falando do Thiago do Milan. Ele sai do Fluminense para ir para o Milan. Não era o grande Milan que ganhou em 2003 e 2007 a Champions League. Já era um Milan num processo diferente. E o Thiago chega com grande destaque. Para mim, fica até pouco tempo no Milan. E logo que ele chega, ele forma a dupla com o Nesta, né? E o Nesta meio que assume o Thiago Silva, assim, porque era um fim de carreira para o Nesta, né? Um caminhar para um fim de carreira de um grande jogador da seleção italiana e do Milan. E ele abre a porta para o Thiago se tornar esse líder, porque tinha também um perfil de liderança muito importante no contexto do futebol italiano naquela época, o Nesta. E eu me lembro que tinha apelidos entre os dois, vários momentos, né, dos dois, e talvez o que tenha, além dos brasileiros, né, que ele encontrou no Milan e que sempre foi uma característica, né, daquele Milan naquela época, o Thiago teve esse empurrão, né, de encontrar lá grandes defensores num futebol que valorizava muito os grandes defensores, principalmente naquele período, e certamente fez com que ele crescesse muito na carreira, né? A gente está falando de um time que ainda tinha o Maldini se despedindo, além do Nesta que você falou.
O Dida ainda no gol, o Cafu tava por perto, nessa chegada, né? O Ronaldinho passa ali por um tempo. Então ele também tem um calor brasileiro, mas uma questão de capacidade defensiva e crescimento do time a partir do sistema defensivo, né? É. O Milan do final dos anos 80 início dos anos 90, ele se constrói com essa forma de jogar, vira o século, é campeão em 2003, perde aquela final maluca pro Liverpool em 2005, faz a revanche em 2007, com um futebol de alto nível praticado pelos seus defensores. O Thiago chega numa escola. E quando ele sai do Milan, ele não é tão exigido assim, pelo menos em termos de competições nacionais, né, Pedro? Foi o clube em que ele mais vestiu a camisa na carreira até agora, foi o clube em que ele mais marcou gols, com 17 gols marcados, o próximo depois do Milan, o Paris Saint-Germain. Ele vai jogar na França, depois de ter ganho um Scudetto na Itália, ganhou também uma Supercopa posterior a esse campeonato italiano. Você falou, não era aquele Milan todo poderoso que ganhava todos os títulos que via pela frente como anteriormente, mas ele chega num PSG que começava a faturar todos os títulos. A gente vai falar daqui a pouco sobre mais um de Ligue 1, mas o Thiago Silva foi um dos jogadores mais importantes desse processo de mudança, de ressignificação do Paris Saint-Germain, não só no cenário nacional, mas para com o universo futebol, a partir do momento da venda, a partir do momento dos investimentos e do novo rico do futebol europeu que levou o Thiago Silva. Ele é uma das bases, né? Dos pilares da construção do Paris Saint-Germain multimilionário. Como eu falei, não foi tão exigido assim em Paris quanto era em Milão. O Paris Saint-Germain cria um abismo entre o desempenho do Paris e o resto dos seus rivais locais, sofre com as tentativas de conquista europeia. Conquista europeia, leia-se Champions League. Até porque não participava de outro torneio. E começava a virar um estigma até do Thiago Silva, né? Na reta final dele ali no PSG, principalmente depois de uma final, né? E ali ele joga mais 300 jogos, ganha 7 títulos franceses, ganha inúmeras Copas, Supercopas, Copa da Liga. Saiu da França. Mas nós vamos chegar nisso rapidinho. E ele cria ali uma relação interessante com o Marquinhos, que nós vamos falar na conquista do Paris Saint-Germain, o grande parceiro de zaga da carreira dele, não o melhor. Nesta, por exemplo, era melhor. Mas o que... com quem ele dividiu por mais tempo uma dupla de zaga, e foi um jogador importantíssimo para esse crescimento do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain não era só contratar o jogador, ele tinha que responder dentro de campo, e o Thiago foi fundamental para essa construção de um time que hoje é semifinalista de uma Champions League, foi vice algum tempo atrás com o Thiago. Com ele. E muda o patamar, mas precisava de ter o Thiago para essa mudança de patamar. Ele vai numa idade mais madura, com a capacidade de liderança ainda mais aflorada, e aí ele voa. E ele voa um pouquinho depois mais para o norte da Europa, né, Pedro? Eu ia falar de sair da França porque passou ali o limite do território nacional, não ganha mais nada. Exatamente. A grande estigma, né, no futebol francês. Mas o Thiago Silva, no Paris Saint-Germain, ele também abriu portas, assim como as portas foram abertas para ele, né? Você citou o Marquinhos. A importância dele para a chegada e permanência do Neymar é muito grande. A importância do Thiago Silva para a manutenção do vestiário num primeiro momento ali de estrelato do PSG é muito grande. Quem não se lembra, né, de Neymar e Cavani logo na chegada, e é algo que foi também, de certo modo, intermediado, né, pela liderança do Thiago Silva. Liderança essa que faltava ao Chelsea, que derrapava, já não era aquele Chelsea de outros tempos, mas ainda assim o Thiago Silva via potencial, o Chelsea via potencial no Thiago, e ele chega ao Chelsea, vai jogar em Londres e
está despedindo-se nesse fim de temporada 2024, aliás, com um vídeo muito emocionante que o Chelsea publicou nas redes sociais nos últimos dias, e dá para dizer, Fred, que foi um marco, né? Porque nem todo mundo acreditava ainda no potencial do Thiago Silva, pelo fato de, no Paris Saint-Germain, ter sido ponto alto das críticas, principalmente do seu próprio país, por conta das participações fracassadas nas Copas do Mundo desde 2010. Para pontuar essa passagem pelo Chelsea, ele vai jogar na liga mais prestigiada do mundo, chega veterano, joga mais de 150 jogos pelo Chelsea, joga em alto nível, conhece uma nova realidade, um novo perfil de jogo, se adapta super bem e é campeão da Champions League. Que é o que faltava, né? Contra o Manchester City, do Guardiola, que tentava uma conquista há muito tempo. É uma vitória surpreendente na final da Champions League 2021, dá pra gente falar. Mas ele joga na Premier League em altíssimo nível. Ele está saindo do Chelsea, ele está fechando essa porta no Chelsea, fechando a porta no sentido só de sair, porque ele tem as portas abertas, inclusive, para outro tipo de cargo. Como um dos grandes jogadores da história recente do Chelsea. Ele é campeão da Champions League pelo Chelsea, com poder de liderança, com um jogador importante. Ele até machuca na reta final. Ele machuca na final, inclusive. Tem prejudicado sua participação na final. Mas ele joga a principal liga do mundo, experiente e com uma qualidade incrível. O Thiago Silva encerra a participação dele no Chelsea em alto nível, Pedro. E acaba com um fantasma também no Chelsea, né? Que foi o Mundial de Clubes que o Chelsea perdeu em 2012, até então na sua única Champions League, e o Thiago Silva ajuda, né, o Chelsea a conquistar no Mundial de 2021. E para fechar esse assunto de Thiago Silva, então, Fred, que outros jogadores brasileiros a gente consegue elencar que tiveram uma carreira tão grandiosa, tão vitoriosa no futebol europeu como teve o Thiago Silva, hein? Pedro, é difícil rivalizar com o Thiago Silva, viu? Quando a gente começa a pensar aqui, eu lembro muito daqueles precursores ali do futebol brasileiro, entre aspas, na Itália. Por exemplo, o Toninho Cerezo, que sai da Roma como um grande ídolo. O Falcão, campeão italiano pela Roma. O Careca, campeão italiano pelo Napoli, campeão da Copa da UEFA. Essa turma começou a pavimentar uma estrada que o Thiago Silva e Companhia Limitada, né, ajudou muito a manter essa estrada, né? Deu um estofo para esses jogadores. É difícil imaginar alguém com o sucesso do nível do Cafu. Sim. Aliás, o Cafu foi campeão na Roma. Ele repetiu o feito do Falcão de décadas passadas. A gente pode citar aqui o Dida. Ganhou campeão com o Milan também, né? Com direito a ganhar 2 Champions League. Tem um histórico, pensando no futebol italiano, que foi a porta de entrada do Thiago. Pensando no futebol espanhol, aí a coisa muda um pouquinho. Tem o Ronaldinho Gaúcho. Que aí é um patamar que dificilmente um zagueiro atingiria pelo fato de conquistar o título de melhor do mundo, né? E aí ele tem que entrar num outro pacote com alguns R's aí. Entra o Ronaldo, fenômeno, que aliás ganhou o apelido de fenômeno na Itália. Entra o Rivaldo. Roberto Carlos, pra mim, é um monstro. Ele é um monstro. Acho que a gente consegue resumir um pouco aí Itália e Espanha, que normalmente são países com um número maior de brasileiros. O que o Gilberto Silva fez na Inglaterra, se não tem a proporção de ser um the best como Romário, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, ele teve uma participação espetacular. Possivelmente o melhor brasileiro que jogou na Inglaterra. Sim. Ou estou exagerando? Não, tem uma concorrência recente talvez do Firmino, mas acho que o Gilberto Silva se impôs mais e participou de um feito um pouquinho maior, né? E olha, eu falei esses todos e não citei o Neymar. Ele entra num pacote também, mas a gente sempre tem aquela expectativa, poxa, podia ter feito mais do que essa turma toda aí. Verdade. Mas campeão de Champions League no Barcelona.
Tem jogadores na Alemanha que tem uma importância muito grande. O Zé Roberto joga um bolão, inclusive no Bayer Leverkusen, depois no Bayern de Munique. Mas acho que os mais midiáticos, os que mais chamaram a atenção do grande público e deixaram uma marca importante são esses, dando esse recorte, tá, Pedro? Do melhor do mundo pra cá. Posso jogar uma casquinha de banana? Joga. Vou responder também. Lúcio ou Thiago Silva? Quem foi maior na Europa? Rapaz, hein? O Lúcio foi campeão do mundo pela seleção. O Thiago Silva não foi, mas não interessa pro futebol europeu. Porque eu vejo, assim, proporcionalmente, importâncias parecidas. Vestiram camisas muito pesadas. Campeões de Champions League. Campeões de Champions. Passaram muito tempo, né, jogando no futebol europeu e se tornaram referências. Acho que eles têm um perfil parecido no quesito liderança. E foram muito bem quistos, bem aceitos na Europa, né? Eu acho o Thiago Silva mais jogador. Pensando na questão técnica. Tem o período na França que acaba que reduz um pouco esse pacote. O Lúcio foi campeão da Champions League pela Internazionale. Vai muito bem no Bayern. Outro que joga no Bayer Leverkusen, né? É verdade. Passa pela Juventus. Vestiu camisas importantíssimas. Pela técnica, eu prefiro o Thiago. Mas pode ser se a gente for fazer uma seleção de quem jogou na Europa, dá até pra fazer uma seleção rapidinho aqui, ó. Dida, Cafu, Lúcio, Thiago Silva e Roberto Carlos, Gilberto Silva. Alguém, daqui a pouco a gente pensa na galera mais jovem, tá? Tem o Kaká, né? Kaká foi o melhor do mundo, tem que estar nesse time. Então, Gilberto Silva, Kaká e Ronaldinho Gaúcho, Romário, Ronaldo e Rivaldo. Eu não deixo o R10 fora, não. Eu coloquei ele. O Ronaldo é o Gaúcho. Não. Meio de campo com... ele tá no meio de campo, tá no meio verdade. De campo. É um 4-2-4, só para... Boa. Falando isso, né, Pedro? A gente falando de uma geração recente. Porque essa turma que foi lá, que desbravou também o continente é muito importante, né? Assim. O Mazzola, né? Que saiu daqui do Brasil como Mazzola, é ídolo na Itália. Né? O Julinho Botelho, que abriu mão da seleção de 58, que já jogava na Fiorentina. O Falcão, que eu citei aqui na década de 80. Evaristo Macedo, jogou por Barcelona e Real Madrid. Tem jogadores extremamente relevantes. Careca, Cerezo, que eu citei. A geração 80, que vai e faz sucesso. Geração 90, né? O Jorginho, lateral. O Branco tem circula bem pela Europa. Jogadores pouco valorizados no Brasil, mas que fazem uma carreira interessante lá. Paulo Sérgio, campeão do mundo em 94. Tem muitos jogadores, mas eu acho que quando a gente faz o corte do melhor do mundo, tem a questão midiática também, que conta. Eu acho que é essa turma aí. E ficaria nos R's aí, talvez, pro grande público. Talvez o Thiago Silva dá pra cravar que no top 10 dos brasileiros que jogaram na Europa, ele tá dentro ali, né? Tá lá. Ele entra no busão. E por fim, Fred, você acha que ele ainda tem bola pra jogar na Europa? Muito se fala sobre o retorno dele ao Fluminense, né? E eu acredito, né, que o Thiago ainda tenha esse anseio, principalmente depois da volta do Marcelo, com a história da Libertadores do ano passado, pela identificação que criou com o Fluminense. E sinto que, apesar dessa proximidade, de talvez a reconexão da família com o Brasil e tal, ele fala até no vídeo de despedida que os filhos jogam no Chelsea, né, que gostaria de voltar um dia com uma outra função, mas vejo ele mais próximo hoje e mais útil no futebol brasileiro, porque na Europa talvez fosse ficar numa segunda prateleira, né? Tranquilamente. Ele conseguiu manter o nível alto no Chelsea, apesar da idade, que foi o que a gente já falou aqui. Isso tem a ver um pouquinho também com o fato do Chelsea ter abaixado um pouco a prateleira também? 2 temporadas do Chelsea na segunda parte da tabela da Premier League, né? Pois é. Isso também deu uma assustada. O caminho natural, pensando no que deve passar pela cabeça do Thiago Silva, ele vai chegar no Rio de Janeiro, ídolo, titular. Aliás, né? Fábio, Thiago Silva, Marcelo, Felipe Melo, Cano, Ganso, Renato Augusto.
Média de idade vai... Mas vai lá em cima. Ganha campeonato também, mas é lá em cima. Eu acho que tem muita questão do que ele pensa de qualidade de vida pra ele e pra família. E a gente sabe que é diferente. Sim. Então, na cabeça dele, se eu estivesse na cabeça do Thiago Silva, eu ia estar pensando, poxa, aquele retorno bacana pro Brasil, ser idolatrado pelo Fluminense, ou uma vida encaminhada na Europa, né? Crianças adaptadas, escola, língua, um crescimento interessante. A questão da segurança não tem como não pensar nisso. Eu acho que ele tinha bola. Ele teria bola até não sendo titular na prateleira de cima. Ele poderia continuar no Chelsea se ele quisesse. Não sendo utilizado todos os jogos. Por que não? Verdade. Ser adaptado. Então, assim, pra mim ele tem bola pra jogar. Jogar uma temporada com 50 jogos? Talvez não. Mas seria um cara muito útil. No Brasil, nada de braçada. Talvez isso explique um pouco também da decisão de antecipar, né, esse fim, não pensar em renovação de contrato e já ter, antes da temporada terminar, anunciado que vai sair, justamente pensando, né, que ali não é mais o lugar e que ele precisava de um tempo para poder decidir o futuro também, apesar do futuro ter essa tendência, né, de volta ao Brasil aí. No fundo, tem todos nós, Pedro. Todos nós temos saudades das nossas origens, de onde a gente começou. Eu acho que ele não deixa de pensar nesses fatores que eu falei. Ele não deixa. Não deixa. Mas ele tem esse lado de voltar para as origens é muito legal, eu acho, pelo menos. Com certeza, totalmente. Pessoal, é o seguinte, ganhar e perder faz parte e no final o que conta mesmo é a emoção. Quem sabe muito disso é a KTO.com, que é o lugar perfeito para você que quer brincar com as probabilidades, palpitar com responsabilidade e se divertir numa plataforma fácil de usar e com diversas possibilidades para fazer o seu jogo, Fred Jota. Pois é, e fazendo seu cadastro na KTO, você tem até R$200 para dar seu primeiro palpite sem risco, conta com cashback para sacar e várias promoções para você participar. É muito bom, viu? Então você já sabe. Quer mais diversão? Acesse kto.com e faça o seu cadastro. É um site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Idade que o Thiago Silva já passou mesmo. É verdade. Mudando de assunto por aqui, vamos fechar este Rotas da Bola falando sobre o Paris Saint-Germain e mais um título francês, né? Dessa vez já sem o Thiago Silva há algum tempo, mas continua conquistando Ligue 1 atrás de Ligue 1. Paris Saint-Germain, das últimas 12 temporadas, contando 2023 e 2024, ganhou 10 campeonatos. E antes de começar essa série de 10 em 12 anos, ele só tinha ganhado 2, um dos anos 80 e um dos anos 90, né? E aí veio a grana e mudou tudo, Fred Jota. Pois é, um torneio amistoso para o Paris Saint-Germain. Um amistoso de 38 rodadas. Mas é um torneio amistoso. Não é um abismo que tem entre o Paris Saint-Germain e o restante dos times franceses. Uma pena porque tornou a Ligue 1 um pouco desinteressante para os nossos olhos, né, Pedro? E já não era tanto, né? Nunca foi uma coisa fora do normal. Nunca foi fora do normal, assim, mas teve um período um pouco mais equilibrado, né? Acho que quando o PSG começa a ascender... Isso sempre mudam muito nas competições europeias. Talvez dos principais países é o melhor. É o mais variado em relação à quantidade de clubes que se classificam para as competições europeias. É um campeonato interessante, o campeonato francês, que é uma porta de entrada para muitos jogadores. E aí a gente vai voltar no tempo do colonialismo, né, Pedro? Muitos jogadores que eram de antigas colônias francesas na África, famílias que emigraram cedo para a França, jogadores filhos de africanos que nasceram na França ou com ligação com africanos, com ligação ainda com essa ligação colonial com a França. E é uma porta de entrada importantíssima para vários. Dá para falar Mahrez, Kanté, o próprio Zidane, que é francês. De origem argelina, né? Mas tem origem argelina. Benzema é francês com origem argelina também. O Mbappé com
origem camaronesa e 1 milhão de casos. E, aliás, eu sugiro muito para quem gosta dessa questão da geopolítica relacionada ao futebol, a Copa de 98 é muito interessante para mostrar isso, né? Aquele time campeão tem vários jogadores que não são nascidos na França ou têm origem em outro país. Desailly, por exemplo, Carembeu e por aí vai. O Paris Saint-Germain faz perder isso. Cria um campeonato que o Mbappé faz mais gol do que jogo, abre sei lá quantos mil pontos logo muito cedo. Não tem disputa. Não tem disputa. É meio que uma obrigação o Paris Saint-Germain ganhar. Se não ganhar também não é nenhuma tragédia. E é o único lugar em que o campeão demite técnico, né? Talvez na Alemanha, mas nem isso mais, né? Então até fazendo um movimento pro Tuchel permanecer. Mas, aliás, a gente gravou recentemente um episódio do Rotas falando sobre os treinadores que deixariam os clubes ao final da temporada e já quase que pode apagar esse episódio da história aí, porque tá todo mundo querendo ficar. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar o Klopp se despedir pra gente ter essa definição. Mas eu ia falar a respeito de descolar um pouco da realidade dos colegas de liga, os clubes franceses, e não ter êxito na Europa pela falta de parâmetro. Porque o Real Madrid também joga um campeonato que, em tese, não tem tantos adversários. Isso acontece com o Bayern de Munique. Só que com o Paris Saint-Germain, o nível ficou ainda mais diferente. Então a disparidade ela cresceu tanto, tecnicamente, que o Paris Saint-Germain, sem parâmetro para jogar domesticamente, ele acaba se tornando um time comum diante dessas equipes. E não à toa, a gente está gravando esse episódio num momento em que está em desvantagem na semifinal da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund. Você falou da final de Champions que eles finalmente conseguiram chegar. Era talvez um ambiente perfeito, né, para o PSG conquistar um título, com estádios vazios, com situação totalmente adversa para todo mundo. Mas tem até nesse lado pesado contra o time francês. Então eu entendo que o Paris Saint-Germain ele pode de alguma forma contribuir para com o futebol francês de forma, eu não sei se tentar revelar mais jogadores, muitas estrelas no mesmo vestiário, muita grana ali colocada, e o PSG parece estar só agora entendendo o quão prejudicial foi esse processo. Beleza, conquistou 10 em 12 títulos. Mas isso não quer dizer nada diante da Liga dos Campeões, que eles ainda estão olhando com uma certa distância. E traz uma questão um pouco artificial, né? Contratar a esmo e com muito mais em vários momentos pelo nome. A gente viu que o Sérgio Ramos no Paris Saint-Germain, por exemplo, não foi nem de longe, né? Nem de longe, um rascunho do Sérgio Ramos do auge. O Messi também não. Não, de forma alguma. Né? Então, tem os casos tipo do Marquinhos, que é um jogador identificado com o clube, foi mais cedo, pode ser o Beraldo a partir de agora. O Hakimi tem um certo tempo, mas além de... ainda coloca pouco jogador revelado em casa para jogar. Ainda tem uma coisa um pouco montada. Mas alguém vai falar, poxa, mas o Real Madrid faz isso, o Manchester City faz isso, o Manchester United contrata jogador a rodo. A gente sabe. Mas esses clubes têm um histórico um pouco diferente e uma relação, inclusive, de público, com as cidades onde eles estão instalados, que acho que também ajuda nesse clima. A torcida do Paris Saint-Germain, inclusive, fez uma festa lá. Quem viajou para Dortmund fez uma baita festa, super legal e tal. Mas é um trecho, assim. Pelo menos é a visão que eu tenho. Eu não vejo um estádio pulsando, um Parque des Príncipes pulsando, vibrando. Com um jeito, é um jeito meio diferente. Então, acho que tem uma história para ser construída. Uma cidade importante, a cidade que recebe mais turistas no mundo, quer ter também sua relação com o futebol, que nunca teve, na verdade nunca teve.
Paris nunca teve. Né? Quando a gente volta um pouquinho no tempo no futebol francês, a gente vai lembrar de outros times. Marseille especialmente. A capital da França esportiva, futebolística, era Saint-Étienne. Depois foi Lyon. A França nunca teve essa... sempre foi dividido em algum lugar ou outro, mas nunca com Paris. E acho que tem essa questão um pouquinho de identificar a cidade com o futebol e com o clube. Acho que tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda. E isso não é construído de um dia para o outro. Vai ter alguém que vai falar, poxa, mas o Manchester City tem mais de 100 anos, sempre teve torcida grande, antes da entrada da grana, tinha título, inclusive título europeu de Copa, não era Champions League, mas tinha Copa da Inglaterra, tinha uma relação um pouco diferente, e torcida grande e tal. Enfim, acho que precisa de um pouco mais para ser menos artificial. E até vejo, assim, guardadas as proporções, às vezes tem uma relação um pouquinho com alguns Red Bulls que circulam o mundo, né, Pedro? Com certeza. Que até diversifica, para não dizer outra coisa, a identidade que já existia, né? Como fez aqui no Brasil com o Bragantino e perdeu um pouco daquela história, né? Apesar de ainda recriar, de tentar se reconectar de alguma forma com essa história, ela foi para um outro caminho ali a partir do momento em que chega uma outra empresa, e isso aconteceu também visivelmente com o Paris Saint-Germain. Tem uma temporada fora do normal não, né? Já é normal para o Mbappé uma temporada com números assim, como você falou, mais gols do que jogos no campeonato francês, um jogador que se destaca quando vai para o mata-mata da Champions. Mas alguns jogos apagados fazem com que a dúvida ainda paire sobre o Mbappé e sempre vai existir especulação. Vai sair quando? Será que vai ser nessa próxima temporada? E quando sair, quem é que chega para assumir essa condição? Então eu acho que até a definição, né, sobre o futuro do Mbappé, que por horas passa até por presidente da França para pedir para ficar, porque sabe da importância do PSG como marketing para o futebol francês, vai dizer para onde vai o Paris Saint-Germain nas próximas temporadas. Mas, seja lá por onde for esse caminho, se vai se aproximar ou não de ganhar uma Champions League, vai ser com o título da Ligue 1, com certeza. Fred J. E o pessoal pode sempre participar com a gente através dos nossos canais digitais. Este foi mais um episódio do Rotas da Bola. 129 episódios dedicados ao futebol internacional. Estamos no YouTube de O Tempo, no YouTube de O Tempo Esportes. O pessoal pode deixar os comentários por lá e no nosso portal tempo.com.br também. Eu sou Pedro Abílio. Eu sou Frederico Jota. Esse foi o Rotas da Bola. Se inscreva no canal dedicado ao futebol internacional, ao vôlei, ao futebol mineiro brasileiro. youtube.com/@otempoesportes. Se inscreva lá para acompanhar a gente também. Um abraço.